Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. Hoje eu quero falar sobre o reino, a maneira que Deus utiliza para poder alcançar todo tipo de pessoa. Depois que o pastor Jamil ministrou aquela mensagem nessa vigília, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o Senhor quer salvar todo tipo de pessoa, independente da sua cultura, independente do seu credo religioso, independente do seu nível acadêmico. Deus quer salvar todo tipo de pessoa. O livro de Timóteo aponta dizendo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ou seja, a ideia de Deus não é perder ninguém. O que muitas vezes fica como se fosse um martelo na nossa cabeça, questionando mas até o assassino, até o estrupador, até o pedófilo, até aquele que espanca? Pois bem, essas pessoas podem ser transformadas. É isso que a gente não entende. Assim como nós fomos transformados. E quando você começa a olhar para a sua vida e ver quem você era, isso, se você viveu uma transformação genuína, se você vivenciou isso, você vai olhar para trás e você vai perceber, eu não sou mais aquela pessoa. Realmente Deus me transformou. Esse mesmo poder tem a capacidade de transformar qualquer pessoa também. A prova é a sua mudança. Hoje nós somos diferentes por causa da salvação de Cristo. E hoje eu quero apontar para você algo na Bíblia que vai te ajudar a compreender isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13. Isso. Mateus capítulo 13. Isso, Mateus capítulo 13. Quem achou, diga amém. E diz assim, queridos, lá no verso 44, Mateus 13, verso 44, e diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então para um pouquinho por aí, vamos entender. Primeira coisa, primeiro tipo de pessoa, isso não tem uma ordem cronológica não. Primeiro tipo de pessoa que Deus alcança são aquelas pessoas que não estavam buscando por Ele, mas acabaram encontrando. Por exemplo, tem gente que viveu uma vida inteira sem muito se importar com Deus diante da cultura que foi criado. Cresceu num lar onde a mãe não era muito de oração, não era muito de falar de Deus, e a pessoa foi crescendo assim. Tudo que queria alcançar na vida foi sempre na força do braço. Eu já conheci pessoas que cresceram em lares onde o pai e a mãe sempre ensinaram: estudar é tudo, meu filho. Quem não estuda não é nada. E a pessoa focou só em estudo, mais nada. Nada além. Talvez não foi ensinado sobre buscar a Deus. Porém, mesmo essa pessoa tendo toda uma vida agindo assim, vivenciando assim, chega um momento que ela acaba se encontrando.
ela acha o tesouro. Ela não estava buscando por isso, mas acaba encontrando isso. Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei se tornando um cristão. Nunca passou pela minha cabeça frequentar uma igreja cristã. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não estava buscando por isso. Eu não estava buscando por verdades. Eu não estava buscando por nada disso. E acabei encontrando. Às vezes algumas situações da nossa vida fazem com que nós venhamos encontrar a Deus no meio do caminho. Eu lembro que foi por causa da minha mãe estar morrendo numa cama. Os médicos não decifravam o que ela tinha, e a questão era porque ela era vítima de uma macumba. Foi isso que me fez se voltar e acabar encontrando Deus. Mas até então nem tanto. Não era alguém que queria Deus. É justamente esse caso. Esse rapaz estava lavrando a terra, de repente ele acha um tesouro. Ele não estava procurando por isso. Ele não estava lavrando a terra para procurar um tesouro. Ele estava lavrando, mas de repente ele encontra. Ele fala: peraí, cara, deixa eu guardar isso bem aqui. E a atitude dele é vender tudo que ele tem e comprar aquele campo, que o tesouro está lá guardado. E aqui vem um sinal para nós. Toda pessoa que se encontrou com o reino de Deus, que o reino de Deus alcançou essa pessoa de alguma forma, ela tem a capacidade de abrir mão de coisas na vida. Abre mão do raciocínio, abre mão às vezes da família. Quando eu falo abrir mão da família, não estou falando para você virar as costas para a família, mas eu estou falando de pessoas que às vezes a opinião da família ela tem um tom máximo. Se a família fala: não faça isso, ele não tem coragem de fazer, mesmo sabendo que o que ele iria fazer está correto, não está errado, mas por causa que a família é contra, ele fala: não vou fazer. Mas dentro dele, dentro dela, ela sabe: esse é o caminho certo, era isso que eu deveria estar fazendo. Mas a família diz: não faça. Todos nós crescemos em tal credo religioso, nós nascemos assim, vamos morrer assim. A pessoa fica com aquele receio: rapaz, eu vou ser o único que vou fazer algo diferente, porque toda a minha família é de tal religião, ninguém nunca saiu dessa religião, mas de repente eu estou me encontrando aqui, eu estou achando o reino me encontrou, e agora eu me vejo na necessidade de abrir mão de coisas, de opiniões. E quando o reino alcança uma pessoa, não tem jeito, você vai sentir necessidade de abrir mão de alguma coisa. Alguns vão ter que abrir mão da amizade. Se o reino te alcançar de verdade, irmão, não tem jeito, você vai abrir mão da amizade. Você começa a perceber: essa amizade, ela é nociva, ela está me prejudicando, eu vou abrir mão, porque eu encontrei o reino. Não estava procurando, mas acabei encontrando o reino. E para mim é tão maravilhoso o reino, que eu tenho a capacidade de vender, de abrir mão de tudo que eu tenho por causa do reino. Faça uma análise na sua vida e pergunte: será que eu fui alcançado pelo reino? E como é que eu identifico isso, pastor? Pelo que você abriu mão em relação ao reino. O que você já abriu mão por causa do reino? Pastor, não abri mão de nada. Então provavelmente você ainda não teve um encontro com o reino. Porque quem se encontrou sente isso aqui: necessidade de abrir mão de qualquer coisa para continuar com o reino. Jesus usa, é lógico, esse exemplo só para nos fazer entender. Ele falou que o reino de Deus é semelhante, é parecido com isso, como alguém que achou um tesouro e ele vende tudo por causa desse tesouro. O reino é assim. Bom, nesse caso, essa pessoa não estava buscando esse tesouro, não estava garimpando, nada disso. De repente ela achou. Mas existe outro caso, de alguém que já está buscando isso, ó. Verso de número 47. Não, perdão, 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante
a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aqui você já vê um caso um pouco diferente. Você já vê o caso de alguém que já está buscando isso. Ele está buscando algo de valor. Na tradução Nova Versão Transformada diz que ele buscava algo de qualidade, e ele encontrou. A Bíblia Sagrada diz que ele faz a mesma coisa que o outro. Quando ele encontra, ele vende tudo que ele tem para se apoderar daquilo. Você vê que o reino, ele proporciona isso, nem que você não queira. O teu encontro com o reino, ele vai fazer isso com você. Vai fazer você mudar como marido, como esposa, como pai, como mãe. É inevitável. O reino em você, o encontro de você com o reino, faz você abrir mão de coisas, faz você mudar verdadeiramente. Eu não sei se você vai se relembrar, mas o pastor Jamil falava justamente sobre isso, sobre uma igreja que Jesus está batendo a porta para querer entrar. Mas peraí, não é uma igreja? E Jesus está do lado de fora? Jesus não está dentro? Alguém percebeu isso na pregação? O pastor Jamil pregou isso. Eu falei, meu Deus, Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta aí. Poxa vida, é uma igreja. É uma igreja que o reino está ali, está batendo a porta, mas ela não abre mão. A Bíblia Sagrada diz que o encontro com o reino é isso. Ele vai fazer você abrir mão de alguma coisa. Esse já estava buscando por isso. Assim como muitas pessoas que em muitas religiões também estão buscando isso. E talvez durante toda uma vida você buscou e não encontrou. Eu era de uma determinada religião, eu tentava achar, eu tentava buscar. Tem gente que é assim, eu tentava, pastor, eu sou de uma determinada religião, buscava e não achava. Mas quando tem um encontro com o reino, tudo muda. Tudo muda. E o número de cristãos estão crescendo. Aonde houver alguém apresentando o reino, e onde houver alguém se encontrando com esse reino, as pessoas abrirão mão de muitas coisas. E certamente conseguirão viver algo tremendo que a religião não tem o que dar. Não tem como ministrar sobre a vida da pessoa. Você está entendendo isso ou não? Mostrei o primeiro caso de alguém que não buscava por isso e acabou encontrando. Enfrentou um problema na saúde. O dinheiro até então sempre era o recurso que a pessoa sempre conseguia desenrolar a guerra. Mas chegou um momento que a doença foi além do seu dinheiro. O dinheiro não pode comprar a saúde. Os médicos, com toda a sua ciência, não conseguiram trazer a cura. E de repente a pessoa se encontra com um Deus poderoso, com o reino dele. Ela não buscava, mas encontrou. Nesse outro caso, o cara não. Eu estou em busca disso. Eu sou um comerciante. Eu estou querendo algo valioso, algo de qualidade. Estou à procura. É aquele que está garimpando em vários territórios. Vai para várias religiões. Quer ouvir todo tipo de pessoa. Ele está querendo o reino. Só não sabe onde encontrar ainda. Está meio que tateando no escuro, tentando encontrar Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele encontrou. E quando ele encontra, ele é decidido. Eu abro mão de qualquer coisa por causa desse reino. Você está entendendo, senhor? Eu abro mão de qualquer coisa. Só que o reino não alcança só esses dois tipos de pessoa. O reino é muito mais abrangente. E aí o Senhor Jesus continua dizendo, verso 47: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se,
apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam o quê? Fora. E aí Jesus explica: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para um pouquinho por aí. Aí Jesus agora explica: olha, existem dois tipos de pessoas que o reino vai alcançar, que é aquele que não está buscando e acaba encontrando. Existe outro tipo de pessoa que não, esse já está sedento, ele está querendo, ele já apelou para todas as religiões, ele quer Deus, ele só não sabe onde encontrar. Mas quando encontra, o impacto é tão grande que ele fala: eu abro mão, eu abandono isso aqui. É para largar o álcool, a droga, a amizade. Ele sai largando tudo, porque ele queria isso já. Ele se encontrou com isso. Mas a Bíblia também fala que o reino é como uma grande rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Pessoas assassinas, mentirosas, fofoqueiras, maldizentes. Todo tipo de pessoa essa rede alcança. Só que a Bíblia Sagrada diz que se a pessoa ela não abrir mão de alguma coisa, no dia da consumação dos séculos haverá um filtro. E nesse filtro a Bíblia Sagrada diz que os maus não entrarão. O que seriam os maus? Esses que foram apanhados pelo reino, mas não abdicaram de nada, quiseram viver uma vida do mesmo jeito, não mudaram nada. E o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso: se você quiser vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a tua cruz, e aí sim você consegue me seguir, senão não. Às vezes dentro da igreja existem muitas pessoas assim, que o reino apanhou, ela está aqui, mas haverá um dia de separação. Você está aqui, nunca abriu mão de nada, nunca quis ter uma vida de oração, nunca quis entender as coisas de Deus, nunca quis ouvir a voz de Deus de verdade. Você só veio para a igreja, só veio, foi frequentando. Você nunca quis realmente fazer uma consagração, um jejum, levar as coisas de Deus a sério, sabe? Aqui você é um, lá fora você é outro. Você não tem aquela decisão: cara, eu vou viver a palavra de Deus, eu não vou fazer nada que o meu Deus desaprove, não vou fazer. Você não abriu mão de nada, você foi só apanhado e está aqui. Ou de repente está nos ouvindo pelas redes sociais, foi só apanhado, mas não abriu mão como os outros. Lembre que um dia haverá a consumação dos séculos e serão separados os bons dos ruins. A rede representando o reino até te alcançou, te trouxe para perto, mas você não quis abrir mão de nada. Você não conseguiu reconhecer o verdadeiro valor do reino. Esses dois que nós mencionamos anteriormente, não. Aquele que não buscava conseguiu reconhecer e disse: eu abro mão, eu não estava buscando por isso não, mas agora encontrei algo extremamente importante, é um tesouro, eu abro mão. O outro da mesma sorte, só que esse por sua vez buscava isso, ele queria isso, e quando encontra ele fala: eu vou abrir mão, eu já queria isso. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que foram apanhadas pelo reino e não fizeram nada disso. Estão se esquecendo que um dia haverá um filtro, e talvez só estar na igreja você começa a entender que não é o suficiente, porque o reino estava batendo a porta, exatamente como foi ministrado para nós: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, se alguém abrir. Quer dizer, você estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe.
O reino estava batendo a porta. Você estava aqui no ambiente onde o reino se manifesta. Você viu isso acontecer, via pessoas chorando, via pessoas sendo tocadas, e você olhava, se tornou tão indiferente, tão seco, nunca se interessou pelas coisas do reino. Você via pessoas se convertendo, aceitando Jesus, mudando, e você nunca vê sua mãe ali vindo da igreja, todos os cultos, mas nunca quis um encontro. Só que um dia haverá uma separação. Os anjos separarão os bons dos ruins, e os ruins vão para um lago. Aliás, vamos ler aqui: um lugar de pranto e ranger de dente. Olha lá, versos 49 e 50, ó. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e o quê? Haverá uma separação. Sabe que às vezes a gente está dentro da igreja e não entendeu que nós estamos sendo convidados a entrar nesse reino. O tesouro é apresentado para nós dia após dia, revelações da palavra, entendimentos são revelados a nós dia após dia, e nós não entendemos que isso são convites para que nós sejamos inseridos dentro do reino. Nós apenas fomos apanhados pela rede e não tomamos decisão nenhuma. Hoje eu quero que você pare e pense: quem sou eu? Eu sou aquele que a rede pescou e estou por aqui, mas não quero nada com nada? Ou eu sou aquele que estava buscando já Deus? Eu queria Deus, eu só não sabia como encontrar. Eu estava ansioso por conhecer. Eu queria que Deus abrisse a minha mente. Eu queria conhecer o Deus da Bíblia. Eu queria ver o que está escrito aqui se materializando. E eu encontrei. E quando eu encontrei, eu falei: meu Deus, eu vou parar de fazer essas coisas que eu estou fazendo de errado. Agora eu encontrei. Eu vou entrar no caminho. Ou você de repente nem queria nada disso, de repente você se vê hoje dentro da igreja. Meu Deus, hoje eu estou dentro de uma igreja. Eu nunca imaginei isso. Eu já tinha dito em outras ocasiões, quando eu era mais novo, eu falei: não, eu não quero nunca ser crente. Eu falava isso porque eu não conhecia o reino, não tinha tido um encontro com o reino. Por isso que eu dizia essas coisas. Mas na hora que eu tive um encontro com o reino, tudo mudou. Hoje é dia de você analisar a sua vida, já pensando lá na frente. Haverá um crivo, uma peneira. Os maus não entrarão. Não entrarão. Aqueles que tiveram contato com o reino e não quiseram mudar, não entrarão. Pastor, mas o senhor não começou falando na pregação que Deus quer salvar todo mundo? Pois é, mas a decisão é sua. É você que tem que querer. É você que tem que perceber o que está diante de você. Os dois personagens que eu apresentei primeiro para você, eles perceberam o que estava diante dele. Era algo valioso. E você percebe isso? Você percebe que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares? Você percebe isso? Você percebe a importância de uma oração? Você sabe o privilégio que é você poder falar com Deus? Nós éramos inimigos de Deus, irmão, e por causa de Cristo o véu foi rasgado e você agora pode falar com Deus. Você reconhece esse privilégio? Aquelas pessoas que eu mencionei primeiramente, eles reconheceram. O primeiro reconheceu o tesouro, o segundo reconheceu a pérola, e ambos abriram mão de tudo, porque entenderam o valor do que estava diante deles. Não é que Deus é mau e vai lançar pessoas no inferno. São pessoas que estão diante de algo tão valioso, tão poderoso, que pode salvar a vida delas, mas elas tratam isso como se fosse nada. Isso é exatamente o que representa quando a Bíblia Sagrada diz assim: para não lançar pérolas aos porcos. Quem já leu isso na Bíblia? Sabe o que significa isso?
é você dar ao porco algo que ele não entende o valor. Se você jogar ouro para o porco, joga pérola para ele, joga dinheiro para ele, assim, não faz diferença. Não faz diferença. Ele não entende o valor. E são essas pessoas que desprezaram o valor, que não entenderam o valor do reino, não porque Deus não apresentou com clareza. Isso foi apresentado com clareza, mas não foi para eles talvez interessante. Não, eu não quero viver esse tipo de vida. Jesus fala uma coisa interessante. Ele falou assim: aquele que quiser encontrar a vida, perdê-la. Se você quiser encontrar a vida, você tem que perder. Você tem que abrir mão da sua própria vida para poder encontrar a vida. Como assim, pastor? Abrir mão do seu querer, da sua vontade de viver uma vida como você quer. E quando você fizer isso, é que você vai conhecer a verdadeira vida. Jesus disse: eu vim para te trazer vida. Essa vida que ele está falando, só conhece quem abriu mão, quem perdeu a vida dele. Não, eu não vou fazer mais do meu jeito. Olha eu perdendo a minha vida. Não vou fazer do meu jeito. Eu estou perdendo a minha vida bem aqui. Eu podia fazer da minha forma, é a minha vida. Mas eu falo: não, eu vou perder minha vida. Não vou fazer do meu jeito. Como é que a palavra do meu Deus diz? É assim, eu vou fazer desse jeito. E aí é a hora que eu conheço a verdadeira vida que Jesus quer trazer. O reino faz isso. Mas quando eu não abro mão da minha vida, eu não encontro vida. Você entende isso ou não? Hoje, quando você orar, pergunte para Deus: quem eu sou? Eu não quero ser só um grupo de pessoas que foram apanhados pelo Evangelho e está aqui por estar. Eu quero fazer parte daqueles que vão herdar a vida eterna, que estão sendo inseridos no reino, que estão entendendo o valor do que está sendo ministrado sobre as nossas vidas, entendendo que cada dia pode ser o último. Loucos se pedirem a sua alma. O pastor Jamil falou na vigília. A galera fica falando: ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Será que ele pode voltar mesmo? Será que você vai subir mesmo? Está falando tanto que Jesus está voltando. E se você ficar? E se você foi alguém que só foi apanhado pela rede e não abriu mão de nada, não reconheceu o valor do reino, não mudou nada, como é que vai ser? Talvez naquele dia você vai desejar: eu queria que Jesus tivesse demorado mais um pouquinho, para dar tempo de eu me arrepender. Amados, o pastor já me canta uma canção que eu tenho guardado no coração. Pode ser o nosso último culto. E ele ainda canta assim: pode ser o teu último culto, não carrega o pecado contigo. Hoje Deus está abrindo a nossa mente e dizendo a maneira como o reino funciona. E está colocando cada um de nós nos nossos devidos lugares. Aqueles que apenas foram apanhados pela rede, Ele está dizendo: ó, eu estou batendo. Eu quero que você entenda o valor como aqueles que foram mencionados primeiramente, eles entenderam. E talvez você está há tanto tempo e não entendeu. Ainda é mentiroso, ainda é enganador, ainda é estúpido, é grosso com as pessoas, principalmente com quem te ajuda, quem está do seu lado. Ainda é impaciente, estressado, estressada. E na hora do estresse a gente fala tanta coisa que a gente não quer falar. A gente sai ferindo os outros. E aí o pastor Jamil também comentou que a atitude de Jonas não era por acaso. Ele era alguém que estava ferido. E de repente a atitude do esposo, da esposa, não é por acaso, ela está ferida.
E nós precisamos entrar diante de Deus para ser tratados. Tanto quem machucou tem que ser tratado para não machucar de novo, quanto aquele que foi ferido precisa ser tratado para poder recomeçar. Porque ferido não consegue avançar. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Põe no teu coração isso. Eu oro para que o reino para você tenha valor. Eu oro para que você entenda a oportunidade que nos está sendo dada. Eu oro para que você não seja só alguém apanhado, que no grande dia vai ser separado e não vai estar entre nós. Eu oro para que você desperte e entenda o valor de estar dentro da casa de Deus. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós acordamos hoje com alegria para vir para cá? Para buscar Deus? Estávamos animados? Ou de repente você falou: pastor, eu, sinceramente, se eu não pudesse nem ir para a igreja, nem ia. Eu só vim por causa da minha mãe, só por causa do meu pai, só porque minha esposa vem, eu tenho que vir também. Se eu pudesse nem vir, eu vinha. Sinceramente, eu venho só por ocasião mesmo. Cuidado, você talvez só foi apanhado pela rede e vai ser separado naquele grande dia. Só estou lembrando de mais uma passagem aqui, só para você entender. A Bíblia fala que estarão dois no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Estarão dois dormindo numa cama, representando o casal. Um vai subir e o outro vai ficar. Não está falando que todos os casos serão exatamente assim. O que ele está dizendo é que existem famílias que a mulher realmente quis Deus e o marido não queria. Ou, ao contrário, o marido quis Deus e a mulher não queria. E de repente o marido foi arrebatado, subiu ao céu, e a mulher foi separada. E a mulher vai perguntar: mas cadê meu marido? Como assim? Por que ele subiu e eu não? Ele queria Deus, ele abriu mão. Você ia para a igreja só porque ele ia. Não, mas eu sou filho de crente. Deus não tem netos, diz o pastor Jaime. Deus tem filhos. Se você não se tornar um filho de Deus, você vai ficar de fora. Deus não tem neto. Você pode até ter sido abençoado porque sua mãe é crente, seu pai é crente e ora por você. Mas se você quiser entrar no céu, você tem que ser filho, não neto. Então vamos despertar para isso. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, nós te damos graças pelo que estamos recebendo aqui hoje. Hoje estamos entendendo como é que o reino funciona. E talvez, meu Pai, muitos de nós estamos perdendo a oportunidade. O reino sempre se apresenta. Somos nós que precisamos despertar quanto a isso e entender o valor do reino. Quantas pessoas não entendem o valor do reino? São como apenas a rede que foi lançada e apanhou eles. Mas eles ainda não entenderam o valor do reino. Jesus fez questão de separar aqueles dois exemplos, diferentemente do terceiro, porque Ele queria que nós entendêssemos. Existem gente que vem no embalo, está tudo junto, mas existem aqueles que estavam buscando pelo reino, só não sabiam onde encontrar. Outros não buscavam, mas quando encontraram, entenderam o seu valor, abriram mão de qualquer coisa. Pai, eu oro para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu oro para que o teu reino se manifeste sobre essas pessoas. Eu oro para que essas pessoas entendam o que o Senhor tem para elas, que elas não estejam aqui por estar, porque na verdade o Senhor está batendo a porta, mesmo diante de uma igreja que se diz servir o Senhor. Talvez o Senhor não está dentro ainda,
Senhor está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar. Meu Deus, eu nunca me esqueci daquele exemplo daquele pastor que disse que se converteu depois que se tornou obreiro. Tanto tempo na igreja e não era convertido. Ele só se converteu quando começou a fazer a obra, porque aí ele teve contato com pessoas do reino que foram ensinando ele, foram mostrando o caminho. Aí sim é que ele se converteu. Quantas pessoas estão assim, Pai? Tanto tempo na igreja, mas ainda não estão convertidas, ainda não estão decididas a abrir mão de tanta coisa, são preguiçosas para o reino. As coisas de Deus, elas tratam de maneira tão desmazelada, tão de qualquer jeito. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor possa mudar isso em nós, que o Senhor possa limpar o nosso coração por completo. Olha para essas pessoas que estão orando aqui hoje, dizendo: eu quero ser diferente. Tem gente orando dizendo: eu quero fazer parte do reino, eu quero fazer parte do reino, eu não quero ficar de fora, meu Deus. Tem gente orando aqui dizendo: eu não quero ficar de fora. E que o teu reino possa alcançar essas pessoas, e que possamos ser uma igreja segundo o teu coração. É o que nós queremos, Pai, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Venha o teu reino, faça
na terra como é nos céus, porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém. Nós desejamos esse reino sobre nós. Não queremos ser como aqueles que não entenderam o valor desse reino e desprezaram. Antes, queremos abdicar de qualquer coisa que possa nos fazer perder o reino, nos fazer distanciar do Senhor. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, para que não venhamos perder tão preciosa oportunidade. Estamos tão perto, não queremos ter um coração distante. Eis que o Senhor está à porta e bate. Deixa Ele entrar, querido. Deixa Ele entrar. Em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.